Fala a verdade pra mim. Você em alguns momentos tem sido um Jacó? Jacó, conta-se a história que ele foi muito ambicioso, que ele desejou muito, tanto as questões humanas quanto as questões espirituais. Jacó foi muito estratégico, quente, agitado, posicionado. E estudando esse trecho na Bíblia, em Gênesis, me trouxe assim vários pontos. Falei, meu Deus, a gente é mais Jacó do que a gente pensa. Porque tem os pontos positivos, que Jacó na história a gente vai avaliar é muito bom, e nós também nos comportamos, que é o desejo da obra, o desejo de viver o chamado, o desejo de entender o que o Senhor quer para nós, e desejo de receber todas as bênçãos, como conta a história, que ele desejou receber as bênçãos do filho primogênito, mas também Jacó, ele negocia muito. Jacó, ele tem as suas vontades sempre em evidência de ser executada, de ter o jeito dele, sabe, sempre viver aquilo que ele acredita que ele merece. E às vezes, entrando já na mensagem de hoje, nós ficamos aqui pensando, será que realmente Jacó precisaria passar por tantas coisas que ele passou? E é muito nosso jeito, né? Será que tem tantas coisas que nós vivemos, a gente realmente precisaria estar colhendo alguns frutos disso? Se você for aprofundar, Jacó teve dores familiares em filhas das escolhas que ele fez. E eu não abro mão de que isso é semente dele. Em uma passagem bem à frente, lá no capítulo 34, 30, por aí, de Gênesis, você vai ver que conta-se a história que até a filha dele sofreu violência, né, por Siquém, enfim, depois ele casa com ela, mas a priori ela tem essa violência, né, sofrida por um homem. E nós, quantas vezes temos algumas dores da terra, alguns problemas no nosso casamento, no nosso dia a dia, na nossa carreira profissional, na nossa saúde, com os nossos familiares, porque nós também, de tanto querer dar certo, de tanto querer fazer as coisas acontecer, nós acabamos tropeçando. Porque eu acredito, eu não abro mão de entender que o Senhor quer primeiro o reino, que o Senhor quer que nós realmente tenhamos dependência. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os 3 comportamentos para você ser amigo íntimo, para você ter relacionamento de intimidade com Deus, e um deles é a dependência. E quando nós ficamos aqui como Jacó, ansioso, preocupado, desejando demais estar sempre, sabe, não ter o risco de não materializar aquelas bênçãos, aquelas promessas, e aí com isso o excesso de sair na frente, o excesso de querer fazer aquilo que muitas vezes o Senhor quer, o nosso pranto, a nossa lágrima, o nosso momento de reserva, o nosso amadurecimento, para que as bênçãos corram, porque essa palavra diz que quando nós estamos alinhados, posicionados, as bênçãos correrão atrás. O Senhor irá olhar esse coração que cedeu a esse ego, essa opressão, esse desejo e confiou e dependeu. E isso iria acontecer tudo de bom comigo, com ele, nessa história. Não que ele não teve bênçãos, ele teve, assim como nós temos bênçãos. Mas eu quero refletir sobre o quanto prejuízos também, quantos desgastes, quantas dores, rejeições, né, exploramento ele teve. Conta-se na história que o seu próprio sogro enganou. Ele teve que trabalhar os seus 14 anos para conquistar a mulher que ele gostaria. Depois ele teve o prejuízo nas questões quando ele negocia com o sogro em trabalhar com ele. Então, assim, será que você também está como Jacó? Em alguns momentos fazendo do seu jeito, na sua hora, para você não perder a bênção. Certa vez eu estava conversando com uma paciente. Quem aqui ainda não me conhece, já se inscreva no canal, já ativa a notificação. Semanalmente tem vídeos dos céus para te orientar, para te conduzir. Tem o ministério da mensagem, de ensinar, de orientar, de instruir pessoas. E é uma honra estar aqui conversando esse assunto com você
Deixa aqui seu comentário, o que você também entende dessa passagem de Jacó na sua vida e nas pessoas de hoje. E certa vez eu conversando com uma cliente, em um aconselhamento, e eu vi que quando eu citei para ela assim, olha, eu vivo na dependência e às vezes tem dias que eu preciso de enviar um material para uma empresa, para uma palestra que eu vou fazer, e aí naquele dia o Espírito Santo me pede intimidade com ele e eu não envio a palestra, eu não envio o esboço, eu não envio, e depois realmente, pessoal, não deu para enviar hoje, amanhã eu estou enviando. E eu vi assim no olhar dela aquele susto, mas e aí se as pessoas te deixarem? E aí não era para ir. E aí que eu não vou desobedecer o que o meu pai me pede como prioridade. E aí é que o livramento de eu não estar lá e eu tô confiando. E sabe, eu ando pensando nos últimos tempos, a sensação, assim como Jacó eu fico, é que a gente fica com medo das coisas dos céus não acontecer sobre nós se a gente não tiver agindo. E muitas das vezes o Senhor quer que nós age, mas primeiro no espiritual. Não é no físico e depois no espiritual. E nós sempre estamos fazendo como Jacó. Vai lá, mete a mão, mete o dedo, mete ali a voz, passa na frente e depois vem pedir o Senhor misericórdia. E graças a Deus que Ele é muito bondoso, eu também erro muito, falho muito assim como vocês, estou aqui deixando essa mensagem, mas também refletindo como eu tenho me posicionado nos últimos tempos e eu preciso melhorar. Mas de fato a gente precisa ter uma lição com a história de Jacó, que assim como lá atrás o Senhor não mudou, Ele quer a nossa independência, a nossa entrega, a nossa confiança, o nosso comportamento para Ele. E aí sejamos conscientes, racionais, Senhor, este momento eu vou reservar aqui para o Senhor e a hora que eu terminar eu vou cuidar disso e disso e eu declaro que o Senhor irá prover, irá me orientar, irá me conduzir, irá me direcionar, irá fluir. Sabe, ser consciente também não é fazer um momento que o Senhor está te pedindo ali e você gungunar e, sabe, ser aquela oração prolixa, ser aquele momento assim com a mente tá lá e não se derramar, não se quebrantar e ficar ali como um passatempo mesmo. Não é assim. É ficar com o coração quebrantado, sabe, desejoso de quando levantar ali, viver pela fé. E Senhor, eu vou fazer isso, eu vou lançar essa proposta nesse número e eu creio, através do que o Senhor me gerou no coração depois dessa oração, que o milagre irá acontecer. Que a proposta, em vez de antes da oração eu ia mandar tal número, depois da oração eu tenho fé, eu vou mandar tal, e se não fechar não é pra gente fazer, porque primeiro eu estou fazendo o meu alinhamento com o Senhor, então eu desejo, eu não abro mão das promessas de viver o melhor desta terra. E eu encerro essa mensagem para você. Comece agora, hoje, a se dedicar, a confiar. O Senhor está nos requerendo relacionamento, intimidade, essa confiança. E eu sei que às vezes as nossas dores da alma, de não saber quem eu sou, quais são os meus propósitos, meus objetivos, meus sonhos, meus desejos, toda essa pergunta, toda essa busca, e vai por mim, você não vai encontrar ela nos livros, você não vai encontrar ela nas mensagens de esquina, você vai encontrar ela dentro da palavra, na oração, porque a palavra diz que o Senhor nos deu a vida. Toda criatura, Ele que deu, Ele que gerou. E Ele é quem continua dando a vida a toda criatura. Então, como que eu vou pesquisar isso em livros? Eu tenho que pesquisar isso, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que me aproximar de quem é o meu Criador, de quem me dá a vida. Ele é quem sabe por que eu tô aqui. Ele tem os propósitos e quer me revelar para que Ele me deu esse conhecimento, para que Ele me colocou nessa família, para que Ele me faz assistir esse vídeo. Ele tem as respostas, então eu preciso me aproximar dele para me ouvir a voz dele, as respostas dele e não ficar buscando teoria. Você não é o que a teoria te fala. Busca quem é você, os seus projetos, seus sonhos dentro de você. Não existe isso se ele não estiver 100% alinhado com você. Vai ser frustrado, vai ser vazio, vai ser raso. E eu declaro sobre a sua vida, você aceitando uma mentalidade, não vivendo
de viver a fé, de ter Jesus com as suas emoções, não é sobre as emoções que você encontra Ele. É sobre a sua mentalidade curada, reconstruída, tratada, porque bem ou mal você vai continuar orando, louvando, fazendo, com o filho em luto, com o filho ali, sabe, precisando de um milagre na saúde, você vai continuar fazendo, porque é pela graça, pela confiança, pela esperança e pela mente sã tratada nele, que as suas forças, as suas emoções, tudo em você é restaurado. Não abrir mão de viver essa graça, essa intimidade, essa paz. Porque existe pessoas vindo, um novo do Senhor, pessoas se levantando para um novo mover, assim como também um tempo teve Noé se levantando com a arca para um novo mover, existe nós também levantando para o novo mover. Não abre mão de fazer parte dessa geração de adoradores. Porque o Senhor quer esta entrega de adoração, de reconhecimento, de prostrar, de se quebrantar e adorar a Ele como seu único e suficiente Salvador e que tudo coopera para o bem daqueles que o adoram, de que louvam, de que acredita que a vida quem deu foi Ele, de que quem conduz tudo aqui é Ele, se então tudo é por Ele, para Ele e é Ele quem fez, eu tenho que me aproximar dEle para eu viver o extraordinário, o sobrenatural aqui nesta terra. E eu declaro sobre a sua vida essa mente restaurada e as suas emoções também restauradas em Cristo. Não restaure as suas emoções sozinha, ali pensando só em teoria. Vai pesar, vai faltar a fonte da vida, que é o tudo. Amém? Deus te abençoe. E eu te encontro. Você que identificou com essa mensagem, quer aprender mais, quer conversar mais sobre isso. Nós temos uma comunidade de mulheres que está aqui no meu Instagram, @GiseleMouraG. Lá no nosso link da bio, você acessa a comunidade e tem aulas ao vivo, tem as aulas gravadas. E também fico à disposição do nosso trabalho como ministra do reino e palestrante para levar a mensagem do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.